revelação foi recebida por eles há mais de 10 anos. O cara esclareceu que tipo de revelação. O homem respondeu sim. Gravações secretas, revelações. O cara olhou para frente com surpresa. Quando ele ouviu as palavras que isso é uma que conta sobre a vida e grandes aventuras. Do personagem principal, o único registro de revelações, contendo seu passado e futuro. O cara achou aquele segredo. Registros de revelações significavam formas de sobrevivência. O tenente levantou a mão e estava dizendo algo à garota. E atrás da cortina, Guk disse que foi graças a esses registros que eles sabiam que ele levaria Li Hyun-sol sob a proteção do escudo de aço. Claro que agora eles não vieram com ele. Mas eles também sabem que o demônio louco, Kim, e o almirante Rai estão sob seu comando. Doc ficou perto da cama, dobrando os braços no peito. E perguntou onde estavam essas gravações de revelações. O homem estendeu os braços para os lados e respondeu que, infelizmente, eles foram perdidos. E era impossível encontrar a fonte original. E pediu-lhe para não se preocupar. Gancho incline-se um pouco para frente, segurando o telefone contra o peito, dizendo que todos eles se lembram de partes diferentes. E estão prontos para usar essas notas, para ajudá-lo a escolher o caminho certo. Doc assistiu e ouviu atentamente enquanto dizia que, com eles, ele poderia viver uma vida que seria diferente de qualquer coisa. Ele sabia antes que o cara fechasse os olhos e pensasse. O homem, com um sorriso no rosto, cerrou o punho quando ouviu o jovem responder. Que isso foi incrível. E pensou consigo mesmo que em tão pouco tempo ele tinha montado tal enredo. Ele deveria se tornar um escritor. Dawn estava sentada no computador, colocando fones de ouvido. E atrás dele, Doc perguntou como Lee Sang-guk estava. O homem se inclinou um pouco e respondeu que sim. O cara disse que suponha que eles tenham recebido algum tipo de revelação. Então, o que exatamente ele ofereceu? Piam e olhou na direção, do qual eles ouviram a voz de alguém. O homem de cabelos escuros olhou para eles, levantando a mão ao pescoço com palavras. Rostos desconhecidos. Ele olhou para eles com desconfiança e perguntou quem eles eram. O cara começou a se aproximar deles e perguntou se eles queriam se juntar a eles. Gancho colocou a mão com o telefone de lado e explicou que esta é apenas uma aliança em palavras. Na verdade, eles querem estar sob seu comando. O cara abaixou um pouco a cabeça e percebeu, em suma, eles só precisam se esconder nas costas do personagem principal. E disse em voz alta que oferta tentadora. O homem olhou para frente com esperança em seus olhos e disse. Isso significa, e o Doc esclareceu, que parecia que o pedido estava errado. Ele perguntou com surpresa, o que? O cara com uma máscara no pescoço olhou cuidadosamente para os convidados e, neste momento, Doc disse como ele poderia formar uma aliança com alguns indivíduos suspeitos, sobre quem ele não sabia nada. E o cara perguntou quem eles eram e por que eles estavam andando por aqui. O jovem olhou seriamente para seu interlocutor e acrescentou que, se ele quisesse unir a ele,
Então ele não deveria revelar Primeiro. todas as informações sobre si mesmo. Vaughn olhou para frente com surpresa e perguntou quem ele era que se agarrou a eles. O cara com a máscara pendurada no pescoço perguntou. Que levou o telefone com as duas mãos. Olhou para o cara e perguntou o quê. Doc ficou em linha reta, mãos cerradas em punhos e olhando para o homem. O homem de agasalho colocou as mãos nos bolsos e se aproximou da garota. Gancho. Olhou para frente com uma expressão confusa em seu rosto. Doc sentou-se na cama, se afastando. E o chefe da estação abriu as mãos e disse que eu deveria abri-lo, mas está tudo pronto. Cocô sorriu quando ouviu as palavras. Ajoelhou-se e perguntou o que. O cara cruzou as pernas. Doc olhou para cima e ordenou. De joelhos. Doc ficou com os olhos e a boca bem abertos. E o cara disse a ele para expor qual atributo ele tinha. Mas pensou consigo mesmo que provavelmente duvidaria. Doc inclinou-se um pouco para frente e olhou atentamente para o chefe da estação. Que pensavam que o personagem principal podia ver suas informações com os olhos de um sábio. Por que ele perguntaria o que ele já sabe? Este é um gancho de teste. Abaixou a mão e se curvou. Ele se ajoelhou na frente do cara, dizendo que seu atributo era um mestre da hipnose. Doc lembrou dos olhos brancos do cara e percebeu que era ele, que hipnotizou Kong e o Hun. O homem olhou para frente com surpresa. Quando ele ouviu a pergunta, e também perguntou, o que recebeu a resposta é que todos... Doc encostou os cotovelos nos joelhos e o gancho disse. O nono cara esclareceu que o nono... O gerente da estação abaixou a cabeça e fechou os olhos. Suor escorrendo pelo rosto. O homem ajoelhado disse que ele era o nono a descer. E Doc pensou que o nono, então quantos existem no total? E então disse que isso foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal atributo. Dom estudou cuidadosamente as informações na tela e Gancho explicou que isso era porque os profetas apareceram pela primeira vez. Doc começou a argumentar que isso era estranho. Se realmente houvesse uma revelação, então por que aquele que desceu e não algum guardião da revelação? O que isso significa? Que o homem levantou a cabeça. Seu rosto ficou vermelho e tentou explicar. Bem, uma revelação em geral. Ele estava pensando que ficou em silêncio. Fechou os olhos com força. E o suor continuou a escorrer por seu rosto. O chefe da estação ajoelhado, com a cabeça baixa. Gritou que aqueles que pararam de ler foram numerados. O cara esclareceu que eles pararam de ler. E por quê? Doc O, com surpresa no rosto, para a explicação do homem. Que novamente gritou que a revelação era bastante complexa. Longo e também sério. O cara notou. Então ele foi a nona pessoa a deixá-lo. Acontece que não seria de muita utilidade. Gancho pegou o telefone, olhou para frente e disse em voz alta que não.
Ele definitivamente poderia ajudá-lo. O cara arregalou os olhos e perguntou: por que ele sempre se apega ao smartphone? Ele se desculpou e acrescentou que era apenas um vício. O homem de cabelos escuros agarrou o cabo de sua espada e gritou que alguns anônimos personagens de terceira categoria decidiram lutar com ele. Vão com uma expressão calma no rosto. Arranhou a orelha e disse: por que esse idiota é tão barulhento? Doc e Gulk ficaram em silêncio quando ouviram barulho do lado de fora. Eles olharam para a saída e o cara percebeu que essa vibração abriu um cenário adicional. O homem com a corrente de ouro em volta do pescoço puxou a cortina e ouviu o cara gritar: que diabo seu, idiota! Von saltou esquivando-se do golpe da espada. Ela olhou para frente e disse: exatamente, idiota. Doc levantou a mão e gritou o nome da garota. Depois que a explosão explodiu. A localização dos heróis, estação Dongmil, foi marcado no mapa do metrô. O cara de camiseta bordô abaixou a cabeça e olhou para o chão fumegante destruído. E atrás da cortina alguém pediu perdão. Na sala, os homens estavam de joelhos. Gancho se apoiou em suas mãos e disse que seu amigo não sabia de nada. E assim, Doc pensou que, felizmente, eles rapidamente intervieram, em Rian. Ficou atrás do cara e assistiu como um homem com uma corrente de ouro em volta do pescoço. Disse a seu subordinado para se desculpar. Para o cara na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e pensei que alguém teria acabado com esse cara. Em alguns minutos, o jovem de agasalho virou a cabeça para o lado e pediu perdão, e 2 notificações apareceram na frente dele, que as informações não puderam ser visualizadas pela descrição do personagem. Este personagem não está na lista de personagens. A menina olhou para o cara, que lembrou que ele parecia pedir a ela para ficar mais quieta, mas pensou consigo mesma que ele também era um profeta. Von deu um passo à frente, levantou a mão e ficou indignado que esse bastardo foi o primeiro. Doc a interrompeu, gritando seu nome. O homem olhou para a frente com surpresa. E a menina pediu perdão ao cavalheiro. Com o rosto ofendido, saiu da sala, em que um cara de agasalho perguntou: ela acabou de Shomolou de você Junihu que é ele. A resposta foi ouvida exatamente. Ele também é um profeta, o cara disse. Isso é verdade. O jovem abaixou os olhos e pensou. Amanhecer, sem parar, continuou a trabalhar no computador. E o cara virou pro personagem principal. Eles podem ir embora por um tempo. E ligou para o chefe da estação para algumas palavras. Doc pediu para não deixá-lo esperando. O cara sentou-se silenciosamente em uma cadeira, enquanto os homens saíam da sala. Doc olhou por trás da cortina e mentalmente chamado Toki. O monstro perguntou qual era a coisa mais interessante. O cara disse que o aprimoramento auditivo é de 2.000 moedas. 2 notificações. Parecia que 2.000 moedas foram gastas.
e a habilidade de aprimoramento auditivo foi adquirida. Doc se escondeu atrás da cortina. E Berhanu avisou para ter cuidado. A partir do quarto cenário, eles poderiam atender a um nível médio. Falar sobre uma mensagem apareceu. Que a habilidade de aprimoramento auditivo foi ativada. O cara ficou atrás da cortina e ouviu o gancho perguntar: "O quê?" E o segundo respondeu: "Não, você acha que é estranho?" Os homens se entreolharam seriamente. O chefe da estação perguntou o quê? E o cara disse que ele realmente achava aquele cara bonito. Afinal, o autor escreveu que Junho era bonito. Mas este tinha algumas características faciais irregulares. Doc olhou ansiosamente para o lado e pensou: "O que são esses cozinheiros?" Falou: "Bem, talvez os gostos do autor sejam muito específicos. Esse cara é definitivamente Junho. E seu personagem é como em um romance." Os homens ficaram no corredor e conversaram. O homem de agasalho objetou: "Mas ele é um nono, como ele deveria saber." Ele respondeu que ele mesmo disse que tinha esquecido tudo há muito tempo. O cara explicou que recebeu memória melhorada e se lembra dos detalhes claramente. Sem sua ajuda, ele nem seria capaz de sobreviver. O cara se virou e disse que ainda era muito estranho. Ele olhou para frente com cuidado e acrescentou que, digamos, galinha. Mas quem é essa mulher estranha? Ela definitivamente não estava na terceira regressão. Guk sugeriu que ele mesmo verificasse. Doc ficou atrás da cortina e ouviu o chefe da estação dizer que, se eles pegarem o personagem principal, eles serão capazes de mostrar esses exibicionistas, que leram o capítulo 50. O que eles valem? O cara pensou. Eles constantemente repreendiam o protagonista nos comentários. E agora, o cara sentou em uma cadeira, cruzando as pernas, e olhou para o jovem curvado, que se desculpou por sua grosseria e pediu permissão para se apresentar adequadamente. Ele levantou a cabeça, colocou a mão no peito e disse que seu nome era Jang Min-seo. Os homens olharam para frente com surpresa quando eles ouviram a pergunta: qual era o número dele? Então olhou para o chefe da estação e perguntou, em um sussurro, o que ele estava fazendo. E ele disse isso a ele e ele explicou, rangendo os dentes, que ele não tinha escolha. Dom estava roendo as unhas e atrás dele. Um cara de agasalho estava dizendo que ele tinha 1089. Doc, esclarecido. Então isso significa que outros profetas também desceram. E quantos deles estavam lá no total? A resposta foi que, no momento, existem cerca de 48 pessoas. O cara desviou o olhar e pensou 48. Eu pensei que haveria mais. O primeiro capítulo foi lido por 1.200 pessoas. 129 chegou ao 10º, então ele esperava sobre este número. Doc virou a cabeça para o lado, quando ele ouviu as palavras do chefe da estação, que ele pensava que havia mais lucros antes. Mas eles provavelmente não poderiam passar os primeiros cenários. O cara disse pensativamente:
Como você pode morrer sabendo o futuro? Os homens abriram a boca. Ann olhou para frente com surpresa. Gulk diz que isso é o que eles perceberam recentemente. Que a revelação era real. Se Minnie não o tivesse ajudado, então ele segundo deles, teria dito que foi uma grande honra para ele conhecer o grande Yudin Hayak. O cara lembrou. Bem, sim. O romance saiu há mais de 10 anos. Min tricotou as sobrancelhas, olhou para frente. Pediu permissão para fazer-lhe algumas perguntas. Doc respondeu com um olhar indiferente. Que ele aparentemente duvidava se ele era real ou não. O cara explicou que não era esse o caso. E Rian olhou nos olhos um do outro e sorriu. E o homem de agasalho começou a dizer que sabia que, durante a terceira regressão, o demônio louco Kim estava entre seus companheiros. Mas hoje uma mulher que ele não conhecia veio com ele. Doc abaixou a cabeça e fechou os olhos. Quando ele ouviu o que ele pensou se fosse Shai, mas ela não parece uma colegial. E o nome também é diferente. Ele respondeu que agora, nesta regressão, o demônio louco não existe. O homem olhou para ele com surpresa. Guk perguntou o que por quê, e Min esclareceu que ele havia morrido. E eles ouviram a resposta exatamente. Doc sentado em uma cadeira. Cruzou os braços no peito. E disse que alguém o matou. Aparentemente um profeta. O chefe da estação perguntou em confusão. Que ele era um profeta? Cara fechou os olhos. E explicou que ele estava se perguntando como isso poderia acontecer. Mas agora finalmente ficou claro para ele. Ele também conhecia o futuro. Ele pensa ainda mais do que eles. Min olhou para seu camarada surpreso. Depois das palavras do cara que ele não só matou, Kim, mas também passou por todos os cenários ocultos antes dele. Esse bastardo violou todos os seus planos. Cozinheiro ficou pálido e gritou que isso não poderia acontecer. E o cara pensou o que ele pode fazer. Ele está bem na frente deles. Doc apresentou o personagem principal sorridente, com um telefone na mão, e acrescentou. E também parece que ele está fingindo ser ele. Em seu último encontro ele quase o matou. Mas ele provavelmente agora está lambendo suas feridas em algum lugar nas proximidades de Shaniro. O homem perguntou novamente se era Shaniro. Uma notificação apareceu que o intrigante oculto Constelação ficou maravilhada com sua imprudência. O cara sentado em uma cadeira estendeu a língua para eles. E Gancho começou a olhar para a tela do telefone. Em confusão. Então, olhou surpreso na cabeça assustada da estação, que estava olhando para o smartphone dizendo: é assim que é, por isso que há tantas mudanças. Disse que agora tem certeza de que é o verdadeiro Jun. Doc, olhando para o telefone, disse que talvez eles conheçam o homem que matou o demônio louco. Doc olhou para o homem e perguntou novamente. Eles sabem que ele diz. E ele respondeu que sim. Mas há algo mais para dizer a ele.
O cara cerrou os dentes e olhou para frente com cuidado. Quando o gancho disse que eles não eram todos profetas trabalhando juntos. Pessoas na estação estavam sentadas no chão. Encostado em uma divisória de vidro, uma tenda foi erguida nas proximidades de onde a luz passou. Doc com uma bandeira azul nas costas, com Chan Nero escrito nele. Deu um suspiro de alívio. Uma mensagem aparece que o escuro, efeito bandeira azul, está pronto para ser ativado. Doc sentou-se no chão. Fechou os olhos e pensei que ele poderia finalmente descansar um pouco. Seus camaradas sentaram-se ao lado dele. Um olhou para o lado e notou. Uau, eles até têm quartos separados aqui. E como eles cresceram tanto? E olhou para o cara e disse que essas pessoas pensam que ele é junho. Eles olharam surpresos para o cara, que estendeu a mão e pediu-lhes que esperassem. Uma notificação apareceu que ele havia gasto 3.500 moedas para ativar o efeito de bandeira azul escura. Uma mensagem apareceu que ele poderia usar bate-papo em grupo com seus companheiros. Oi, e um abriu a boca de surpresa quando eles viram mensagens acima de suas cabeças. E Doc sugeriu falar aqui. A menina notou que este era um bate-papo em grupo. E isso era possível. Ele lembrou que depois da conversa, esses caras deram a ele estações Dongmen e Chonggu. E a bandeira ficou azul escuro. Um mapa das linhas do metrô apareceu, em que as estações que eles capturaram foram indicadas. O cara notou que eles agora possuem 5 estações. Doc abaixou a cabeça e olhou para frente tristemente. Ele pensou que era uma pena, que eles não podiam se arriscar. Também, ele pensou que como esta estação fica ao lado de Dongmyeon, eles definitivamente já haviam capturado. Mas, infelizmente, não. O cara sentou em uma cadeira com uma bandeira vermelha nas costas. E olhou para os homens. Gancho moveu a mão para o lado. E disse que há um grupo de pessoas, os 12 apóstolos. Eles afirmam que leram a revelação real e pensar que eles podem mudar o mundo. Aqueles que desceram muito mais tarde do que eles. Ele pensou que 12 significavam quantos leitores. O 50º capítulo fez o homem desviar o olhar para a representação esquemática das pessoas. E acrescentou que 11 apóstolos agora são conhecidos. Claro que são apenas suposições, mas há uma alta probabilidade que o profeta que ele conheceu é o mesmo apóstolo desconhecido. Doc colocou o dedo no queixo. Olhou pensativamente para o homem, que levantou a mão dizendo que, ao contrário deles, eles querem dominar o mundo com a ajuda do conhecimento adquirido da revelação, em vez de ajudá-lo a salvar a humanidade. Eles só pensam em seu próprio benefício. O cara olhou para frente com cuidado e pensou por quê. Sua consciência de repente começou a roê-lo. Parece que ele é o último apóstolo desconhecido. E Gancho pediu-lhe para liderá-los e impedi-los. Doc fechou os olhos e abaixou a cabeça. Os homens sorriram quando ouviram a resposta. Ok, eles vão trabalhar juntos. O cara colocou as mãos nos joelhos
e disse-lhes com confiança para dar-lhe o Shangizen. Estação Guck abriu a boca e disse: Mas a estação-alvo é Shonero. E me acrescentou que, infelizmente, eles não têm essa oportunidade. Doc olhou para ele com surpresa. Depois que ele explicou que eles não possuíam Shang-Xin, estação... E pensei isso, e o cara explicou que foi capturado pelo rei tirano. O cara apresentou um jovem em uma capa vermelha, com olhos brilhantes e um sorriso demoníaco. E lembrou que um dos 7 reis da alma, um rei tirano, um homem que pode lutar com o personagem principal, em termos iguais no romance, ele se tornou um inimigo poderoso muito mais tarde. Mas por causa dos erros de alguns profetas. Seu poder aumentou rapidamente. Doc sentou-se no chão da sala, cruzando os braços sobre o peito e pensou que bem. Sim, a maioria deles nem se lembra do enredo do romance. O cara olhou para os companheiros quando um disse que é difícil de acreditar. Tem gente que conhece o futuro. E Rihanna olhou para ele e disse: É por isso que ele está fingindo ser o protagonista agora. O cara respondeu sim. É por isso que Doc olhou para frente e abriu a boca. E a garota disse que isso significa que eles estarão aqui por algum tempo. Porque precisamos descobrir mais sobre eles. O cara respondeu que não. Ele se lembrou de como o alegre Ruki levantou as mãos, com as palavras que ele não deve se preocupar. Eles estavam preparando o exército mais forte para destruir o rei tirano. E os homens acrescentaram que podiam resistir não só a ele, mas todos os 12 apóstolos. Os homens colocaram as mãos no peito. Aquele, com a corrente de ouro, disse que este foi o momento perfeito para testá-los. E o segundo disse que amanhã, a noite dos profetas, seria realizada. Todos os profetas se reuniriam, exceto os apóstolos, e eles gostariam que ele fosse com eles. Doc ansiava seriamente, sentado no chão com os braços cruzados no peito. E pensou que não poderia deixar tudo como estava. Algo ruim, e ele disse a seus camaradas que ele cuidaria deles. Kion e olharam para o cara surpreso, que decidiu que precisava lidar com isso agora. Havia uma grande tenda na estação. Pessoas estavam sentadas e deitadas no chão. O cara ficou encostado em uma coluna com uma vara nas mãos. Ele abaixou a cabeça e estava claramente cochilando. Um homem passou por ele, vestindo uma capa de invisibilia. Apenas seus sapatos eram visíveis. Doc olhou para a frente com confiança, enquanto ele caminhava entre as pessoas adormecidas, vestindo uma capa que o tornava invisível. Dom estava sentado na sala no computador, digitando algo no teclado. O cara veio por trás dele e estendeu a mão. Dom olhou para a frente com horror em seus olhos e acenou com os braços, enquanto o jovem cobria a boca com a mão. O menino olhou para a garrafa de vidro com líquido azul. Doc segurou o cara lutando firmemente pela mandíbula e derramou a poção em sua boca.
Dom olhou para frente com surpresa. Depois que ele bebeu o líquido, e não foi mais segurado, ele abruptamente se levantou de sua cadeira e se virou, segurando a bandeira na mão. Ele cerrou Dentes e olhou questionadoramente para o convidado. Doc levantou as mãos e pediu-lhe para não se preocupar. E ele começou a repetir, com medo de que ele... O jovem de colete calmamente olhou para o cara e explicou que não precisava de uma bandeira. John pressionou a bandeira azul contra o peito. Tremeu todo e disse então. Doc olhou na frente dele e disse que ele era inteligente. Ele entenderia rapidamente se quisesse prejudicá-lo. Ele começaria a remover a hipnose. O cara deu um passo à frente. Dom olhou com medo para o homem que se aproximava. Doc se inclinou, sorriu. Apontou para si mesmo e disse ao menino confuso que ele deveria ser amigo. A janela apareceu, com informações sobre o cenário principal. Categoria de captura de bandeira número 4. Dificuldade principal, C condições. Todas as estações receberam um mastro, no qual instalar um mastro. Apenas uma representante tem o direito de instalar uma bandeira. Eles devem defender seu mastro. Se houver a bandeira de outra pessoa, seu dono determina o destino de sua estação. Você pode ocupar um mastro de outra pessoa, instalando sua própria bandeira nele. Apenas uma estação. Representante tem o direito de dispor da bandeira. Se o representante morrer, aquele que pega a bandeira primeiro pode tomar o seu lugar. Cada estação tem seu próprio alvo. Estação deve capturar o alvo. Mastro da estação dentro do tempo previsto. Se ele não capturar a estação-alvo dentro do tempo previsto, todos os membros de sua estação morrem. Sua estação-alvo é Shang-Tsung. Limite de tempo, 12 dias. Recompensar multa de 2.000 moedas por falha. 3 pontos de interrogação. A capa caiu no chão. É chamado de capa do eremita e custa 3.000 moedas. Havia uma garrafa na mesa. Esta poção para despertar a consciência. 3.000 moedas. Doc levantando as mãos. Caminhou até o cara com as palavras para não se preocupar. Ele não precisava de sua bandeira. E pensou consigo mesmo que iria, claro, estar mentindo se ele dissesse que não se importava com 6.000 moedas. Mas se, como ajuda, seria possível obter o rei recluso. O cara de colete apontou o dedo para si mesmo e disse que você deveria ser amigo dele. Dom olhou para ele com olhos assustados. E o cara percebeu que o negócio acabaria sendo muito lucrativo. Um mapa das linhas de metrô apareceu mostrando sua localização. Estação Dongmil. O cara com um pedaço de pau nas mãos continuou a cochilar, encostado na coluna e na tenda. Uma pergunta foi ouvida, que era difícil para ele falar direito. Doc mostrou o telefone e sugeriu que eles poderiam usar isso. E pensou consigo mesmo que com ou sem hipnose, ele tem muita dificuldade em se comunicar com estranhos.
Esse cara é como uma máquina de propaganda, que pode misturar verdade e mentira, para controlar todos ao seu redor. O Dom agarrou a bandeira ao peito e assinou.